eu era mais jovem, a gente conhecia Jesus, tinha aquele certo preconceito, né? A gente via, às vezes, na TV e falava, você é crente? É doideira isso aí, né? Coisa de maluco. Isso bebia socialmente, né? Bebia um negocinho ali, um negocinho aqui. Mas era meio perdido, né? Não tinha um foco na vida. Em 2005, Michel consegue um emprego como auxiliar administrativo. Nesse trabalho, conhece Milena. A gente começou a conversar, se aproximar, né? Gostou um do outro. Depois de um período, acredito que uns 3 meses, a gente começou a namorar. Comecei com muitos problemas assim na empresa, de muita pressão, né? E aí eu começava, né? Eu me sentir mal, né? Tipo, querendo sair da empresa, não, vou pedir as contas, tudo. Mas ela, né, a Milena, ela já conhecia Jesus. Então, aos pouquinhos, ela ia falando um pouquinho, né, de Jesus. Eu tinha frequentado, né, uma outra denominação mais ou menos por uns 2 anos. Só que aí, infelizmente, eu acabei me afastando. Mas ainda tinha alguma semente plantada ali no coração. Então, conforme eu já ia intercedendo por ele, também ia compartilhando alguma coisa, alguma palavra. Eu lembro que eu trabalhava no terceiro turno, né, no turno da noite. Então, quando eu chegava, coincidia muito bem os horários. Que eu chegava da empresa de manhã, estava naquela tristeza, aquela agonia. E eu ligava na TV lá e, né, zapeando lá, procurando o canal, apareceu um show da fé. E aí eu comecei a assistir. A partir daquele momento lá, sempre que eu sentia algum tipo, né, algo ruim assim, eu começava a assistir e a palavra aos pouquinhos foi entrando. Então a gente vai começando a falar, nossa, esse Jesus é interessante, né? Eu fui vendo essa mudança, essa serenidade maior nele. Às vezes tinha algum louvor que tocava no coração dele, ele falava. Então a gente começou a frequentar a igreja em 2009. A primeira vez que a gente foi lá na São João. Que a gente ficou maravilhado, né, com aquela atmosfera, como se a presença de Deus assim nos envolvesse desde o primeiro momento que a gente chegou. Então me batizei uns 3 meses depois que eu comecei a congregar. Como se aquele vazio, eu achasse algo correto ali, né, para preencher aquele vazio que estava dentro de mim, que era Jesus, né, era a presença de Deus. Aquela pressão que tinha antigamente já não tinha mais. O casal começa a provar da bondade de Deus e ingressa na faculdade. Ainda em 2009, no mês de dezembro, Michel consegue um emprego melhor em uma multinacional. Pouco tempo depois já fui promovido para assistente, o salário já aumentou. Aí pouco tempo depois apareceu uma vaga para trabalhar no escritório central dessa empresa, que eu fiz até uma campanha na igreja. A gente tinha que anotar o salário que a gente queria. E foi muito de Deus que eu fiz isso aqui e guardei, esqueci lá. Quando eu cheguei, acho que foi coisa de dias depois, assim, teve uma alteração no salário, os salários aumentaram. E eu lembro que quando eu fui ver naquela carteira de trabalho, o salário era praticamente aquele lá que eu tinha escrito, só que ainda era maior. E depois a gente se casou e logo veio, né, no nosso coração aquela vontade, né, de como a gente um dia foi alcançado, de que outras pessoas também fossem alcançadas. Aí que a gente começou a assumir o compromisso de sermos patrocinadores da obra de Deus. A gente patrocinou nossa família, mas a gente sabe que, querendo ou não, o patrocínio, o principal é o evangelizar mesmo, né? Levar a palavra para o mundo inteiro. Hoje, a mãe dela é convertida, minha mãe também é convertida, meu pai já está se achegando. Mas a família hoje, todo mundo conhece Jesus praticamente. A gente tem visto, sim, essa mudança não só na gente, mas quanto naqueles que estão ao nosso redor. Então, hoje, eu sou o líder aqui dos homens que vencem da igreja. A minha esposa é líder das mulheres que vencem. E para nós é uma grande alegria, né, poder contribuir para a obra de Deus e sermos usados aí conforme a vontade do Senhor. A gente tem nossa casa própria, graças a Deus. A gente tem nosso carro também. Sou muito grato a Deus, né, por toda a caminhada que eu passei, né, o casamento, né, a esposa que Ele me deu. Encontrei o meu caminho, né, encontrei o foco da minha vida. E vamos aplaudir a Jesus.